Bom dia, meus irmãos. Eu me chamo Raíssa, sou membro da Casa da Juventude e esse ano faço parte do grupo de formação dos aspirantes 3 e sou coordenadora do Espaço Raulzinho. Bom, a convite da comunidade, eu vim aqui falar um pouco sobre a vocação universal, que é a vocação à santidade. Mas aí, o que é essa vocação à santidade que Jesus nos chama? Eu gostaria de começar citando uma passagem do livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, que fala assim: Pelo contrário, visto que é santo aquele que os chamou, tornem-se vocês também santos em todo modo de viver, porque assim está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, se Deus é santo e Ele nos criou à sua imagem e semelhança, Ele deseja de nós, Ele espera que nós também sejamos santos. Então é esse convite que Ele nos faz. Responder a esse chamado à santidade é uma forma de voltarmos a ser essa imagem e semelhança de Deus, consiste em nos transformar uma cópia viva de Jesus, de forma obviamente muito humilde, jamais seremos como Deus, como Jesus foi, mas Ele nos faz esse convite para que voltemos a essa criação, a imagem e semelhança de Deus. Por isso o convite à santidade. E aí no catecismo diz assim: os cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Ou seja você leigo, padre, consagrado, enfim, antes de ter qualquer um desses discernimentos, nós somos chamados à santidade. Ser santo, buscar o caminho da santidade, independe de qualquer vocação específica individual de cada um. E claro, que não é um caminho fácil. A gente sabe que o caminho da santidade tem suas quedas, tem suas lutas e suas batalhas, mas Deus sabe disso, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe da nossa pequenez, Ele sabe quais são as nossas misérias, então Ele é muito didático. E aí eu queria fazer com vocês um caminho um pouco prático, pra gente tentar dialogar um pouco melhor sobre esse caminho da santidade, que para mim facilita nesse entendimento da busca da vocação à santidade. Bom, e para mim o primeiro passo para termos o chamado da santidade é a conversão. E aí vem em Marcos 1,14, que ele fala assim: O tempo se cumpriu e o reino de Deus está perto. Arrependam-se e acreditem no Evangelho. Esse convite à conversão a gente vai encontrar em várias passagens bíblicas e ele é muito forte, porque só quando a gente se reconhece pecador, pequeno, fraco, é que a gente dá espaço para a ação do Espírito Santo. Por isso a importância da conversão, por isso a importância que a gente dê espaço para que a graça aconteça, E o catecismo fala também: a graça do Espírito Santo tem o poder de nos justificar, isto é, de nos lavar dos nossos pecados e de nos comunicar a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. A busca pela santidade, ela não nos exime do pecado. E aí eu queria deixar isso muito claro, assim. Quando a gente está no caminho da santidade, nós vamos cair, nós vamos pecar, mas Deus nos ama da mesma forma. E é por isso que nós temos a graça de ter o sacramento da reconciliação. É justamente nesse momento que a gente se encontra pequeno, que a gente se reconhece pecador, que a gente se faz obediente e a gente encontra a Deus justamente nessa reconciliação com Ele. E a luta pela santidade é lutar contra os nossos pecados, É recomeçar e sempre que cair, lembrar que Deus vai nos amar, sempre teremos outra chance. Então devemos sempre lembrar, como diz no catecismo, o caminho desta perfeição pela cruz passa pela cruz.
Não há santidade sem renúncia e combate espiritual. O progresso espiritual implica a ascese e a mortificação, que conduzem gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. Ou seja, eu acho isso muito bonito quando fala que o caminho da perfeição passa pela cruz, que não existe santidade sem renúncia e combate espiritual. Jamais a gente vai conseguir ser santo tendo hábitos que nós tínhamos, né? Sempre tivemos. Eu falo isso já partilhando um pouquinho da minha experiência, né, pessoal. Eu sei exatamente quais são as minhas quedas, quais são as minhas pedras de tropeço. Então, se eu já reconheço, se eu consigo identificar que na determinada ocasião, em determinada situação, eu sei que ali eu vou cair, eu vou pecar, então eu preciso renunciar, eu preciso ter esse esforço, combater espiritualmente, porque eu sei que ali vai ser um caminho de queda, vai ser um caminho de pecado. Então, o segundo passo para atender essa vocação é a oração diária. A oração é a nossa arma contra nós mesmos. Quando a gente silencia, quando a gente reza, a gente consegue escutar a Deus, a gente sai um pouco do nosso egocentrismo, a gente dá espaço para que Deus fale conosco, para que Ele toque no nosso coração. Então, a oração diária é fundamental, a oração do terço. Seja a meditação da palavra também, a meditação diária é muito importante, a contemplação, a adoração de Jesus Eucarístico, enfim, a gente tem diversas formas para nos conectarmos com Deus durante o dia, e é muito importante, meu irmão, é muito importante que você tire um tempinho do seu dia, 10 minutos, o tempo que você conseguir, para fazer essa oração diária, para fazer esse momento de intimidade com Deus. E o terceiro passo é buscar referências. Eu acho que a Igreja Católica, nós temos a graça de ter uma história muito rica e ter exemplos de grandes santos, de mártires, que nos são espelhos para a nossa caminhada. E eu acho que estudando um pouco, conhecendo um pouco a história dos santos, fica muito claro para mim algumas coisas em comum que eu vejo, que é o amor e a obediência. Não existe um santo que não tenha amor à vida, que não faça tudo com amor, que não ame o seu próximo e que também não obedeça a Deus, a entender quais são as vontades. Nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade, na verdade, na maioria das vezes. Então, que nós precisamos nos espelhar na história daqueles que lutaram, né? Que combateram um bom combate para a obra de Deus. E eu gostaria de citar aqui Santo Agostinho, né, que foi recente o dia dele. E me chama muito a atenção a história de Santo Agostinho justamente pelo tempo, que ele não foi desde criança santo, ele já veio ser santo a partir dos 30 anos, né, um pouco mais dos 30 anos. E quando ele fala assim: tarde te amei, ó beleza antiga e tão nova, tarde te amei. 30 anos estive longe de Deus. Ou seja, ele nos mostra que mesmo a gente tendo um passado, mesmo a gente carregando conosco marcas, histórias que nos fazem, nos afastam um pouco de Deus, mas ainda assim, irmãos, é possível. E partilhando um pouco com vocês a minha vivência, a minha busca pela santidade, eu tento encontrar referências, santos, padres, amigos, pessoas que me apontam o céu. Estudar, né, um pouco mais a Bíblia, um pouco mais a história da igreja, meditar a palavra, tirar um tempinho do meu dia para meditar, para ler a liturgia diária, a confissão com mais frequência, a missa, a Eucaristia, aquele momento em que tá só eu e Deus, que a gente conversa e eu tento escutar aquilo que Ele tem para me dizer. E aí eu gostaria de finalizar com uma frase de Santa Teresinha que muito me inspira, que ela diz assim: Deus não poderia me inspirar desejos irrealizáveis, portanto, posso,
apesar da minha pequenez, aspirar à santidade. Então, meus irmãos, eu deixo aqui o convite para que você busque a vocação da santidade, você busque esse chamado que Deus tem para todos nós. Apesar da nossa pequenez, nós podemos sim aspirar à santidade.